Nesta manhã, um repórter cinematográfico da Band Amazonas foi agredido por um policial militar quando trabalhava durante a cobertura de um crime na zona sul de Manaus. Jackson Rodrigues foi preso e levado no camburão de uma viatura da PM até uma delegacia onde prestou depoimento. A atitude do policial revoltou os colegas de imprensa. A confusão começou logo que a equipe da Band Amazonas chegou para fazer a cobertura do duplo homicídio no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O cinegrafista Jackson Rodrigues fazia as imagens do local do crime quando foi surpreendido por um policial militar que cuidava do isolamento da área. Estas imagens, feitas pela câmera do cinegrafista da Band Amazonas, mostram o policial tentando impedir a gravação. Segundo a equipe de reportagem, o PM alegava que o cinegrafista havia ultrapassado a área isolada, mas não é o que mostram as imagens. O cinegrafista da Band foi arrastado pelo policial até a viatura. Pode jogar na internet. Segura pra... Eu estou sem palavras, meu irmão, para dizer. Porque com 25 anos de profissão, é a primeira vez que eu estou passando por uma situação dessa. De acordo com este homem, que viu a confusão e não quis se identificar, o policial foi truculento e mal educado. Se já que ele está trabalhando e vocês também, o que tem que acontecer? Era para ele chegar e, olha, meu amigo, você está trabalhando, não pode ultrapassar a faixa. Você pode ficar, por favor, depois da faixa? Ele não, ele pegou... O tenente pegou ele, deu uma gravata nele, saiu dando porra nele até chegar aqui na viatura. Isso se chama abuso de autoridade. Profissionais de outros veículos de comunicação que também trabalhavam na cobertura do duplo homicídio ficaram revoltados com a ação do tenente da Polícia Militar, Carlos Eduardo Esteves. Agora, a situação dessa não pode compactuar, não podemos deixar que as coisas aconteçam. Estamos trabalhando. Ninguém está aqui brincando. Respeitamos a Polícia Militar, respeitamos o Coronel Midavi, respeitamos o secretário de Segurança. Mas atitudes dessa natureza, essa polícia não defende a população. Então, assim, a gente precisa averiguar o que aconteceu e principalmente que os nossos governantes e o nosso sindicato de jornalistas tomem uma atitude e que os culpados venham a ser punidos para que isso não venha mais a acontecer. A gente precisa de segurança também para trabalhar da mesma forma como qualquer cidadão. O cinegrafista Jackson Rodrigues ainda foi levado para a delegacia no camburão da viatura. Hipertenso, ele chegou a pedir ao policial para pegar os medicamentos, mas não foi atendido. Eu precisei dos meus remédios porque eu sou hipertenso, ele não quis nem saber. Me botou lá porque aquilo ali é quente. Na delegacia, o cinegrafista da Band mostrou os ferimentos, resultado da agressão policial. Ele também afirma que foi humilhado quando estava na viatura da PM. Ele me botou no camburão, me chamou de vagabundo. Eu não sou vagabundo, eu sou um pai de família. Eu não estava fazendo meu trabalho. Eu supliquei para mim não ir. E ele me jogou lá e disse que eu ia lá mesmo. Que eu era vagabundo, eu não sou vagabundo não. A confusão envolvendo o cinegrafista da Band Amazonas e um policial militar acabou sensibilizando toda a classe de jornalistas. Eles vieram aqui para frente do primeiro DIP, onde o cinegrafista Jackson Rodrigues foi detido. Isso aí não pode acontecer, gente. A gente está trabalhando, a gente está fazendo o nosso trabalho. Eles estão fazendo dele, mas também eu tenho certeza que o Jackson não agrediu ninguém. Eu conheço o Jackson, a gente estava junto numa outra operação antes. Eu tenho certeza que ele não agrediu ninguém. E a Polícia Civil já instaurou o procedimento para apurar a agressão ao cinegrafista da Band Amazonas. Esta tarde, o comando da Polícia Militar no Amazonas lamentou o fato e confirmou que o PM já foi afastado do trabalho nas ruas. A Polícia Civil instaurou 2 procedimentos para investigar o caso. Em um deles, o oficial da Polícia Militar acusa o cinegrafista da Band de ter invadido a área isolada da cena do crime, o qual ele fazia cobertura jornalística, e teria reagido à ordem de sair do local. No outro procedimento, o repórter cinematográfico Jackson Rodrigues foi ouvido como vítima de agressão. O tenente da PM, Carlos Eduardo Vedor, já responde a 2 processos na Justiça por desacato e disparo de arma de fogo. Em relação ao procedimento que tem como vítima o jornalista, nos coube expedir aí as requisições de perícia para que fosse periciada a câmera filmadora e também que viesse a se realizar um exame de corpo de delito no jornalista a fim de apurar se houve ou não lesões corporais decorrentes da atuação da Polícia Militar. A gente vai apurar aqui se houve um abuso de autoridade por parte do policial militar, juntamente com a lesão corporal se vier a ser aí comprovada. E com base na somatória desses 2 crimes, o juiz vai analisar, juntamente com outras circunstâncias, para fim de aferir a pena que possa ser aplicada ao policial.
No fim da tarde, o comando da Polícia Militar do Amazonas confirmou que o tenente que agrediu o repórter cinematográfico da Band foi afastado das atividades operacionais por tempo indeterminado. Ele vai permanecer trabalhando em um batalhão aqui da capital, apenas com serviços administrativos, até que a apuração do caso esteja concluída pela Corregedoria da Polícia. Verificar os procedimentos que teriam que ser adotados e que não foram adotados, para que a gente possa, em seguida, externar para a população o que ocorreu e dar realmente o veredito aí das situações, a punição que vai ser implementada perante esse policial militar que possivelmente transgrediu algumas normas da Polícia Militar. Na saída da delegacia, o tenente evitou falar sobre o assunto. O senhor vai trabalhar, o senhor não vai para a rua trabalhar, tenente? Jornalistas e repórteres cinematográficos e fotográficos de vários veículos fizeram um protesto para repudiar a violência praticada contra o cinegrafista da Band. E a atitude do policial foi repudiada pelos sindicatos que representam os profissionais e empresas de comunicação e também pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A ação do policial militar na manhã desta quinta-feira contra o repórter cinematográfico Jackson Rodrigues foi repudiada não só pelos profissionais, mas também pelas entidades que representam a categoria. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou o ocorrido e disse que atitudes como essa devem ser rechaçadas em respeito ao acesso à informação. Já a direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas informou que vai pedir uma reunião com o governador do estado. A ideia é sugerir medidas que impeçam que situações como essa se repitam. Temos recebido inúmeras reclamações, também diárias, sobre a dificuldade que é trabalhar dentro desse ambiente em que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa não é respeitada pelas autoridades. Pelo menos 126 jornalistas foram agredidos no exercício da profissão desde o início das manifestações no ano passado em todo o país, segundo a associação que representa as empresas de comunicação. O caso mais grave foi a morte do repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, no início deste mês. Santiago também estava trabalhando quando foi atingido por um rojão durante uma manifestação no Rio de Janeiro. Quer dizer, não podemos aceitar que isso se repita. Eu acho que a Polícia Militar pode muito bem fazer o seu trabalho, como tem feito o trabalho, o seu trabalho de polícia, mas não podemos aceitar que a imprensa seja agredida cumprindo seu dever. O fato ocorrido com o cinegrafista Jackson Rodrigues não apenas revoltou os colegas de imprensa, mas também surpreendeu a todos, já que a relação da Polícia Militar do Amazonas com os jornalistas tem sido muito amistosa nos últimos anos. Também é notório o investimento que o governo do estado vem fazendo para qualificar e treinar os policiais militares. Mas não foi um fato isolado. Vale lembrar que em 2012, outro colega de imprensa de um portal também foi detido durante a cobertura de uma reportagem. O fato é que nos últimos meses a categoria vem sendo alvo de vários atos injustos de violência no Brasil inteiro, o que acaba cerceando o profissional de exercer a sua função, que é de informar a sociedade. A Band Amazonas repudia qualquer tipo de violência ao cidadão, seja ele jornalista ou de qualquer outra profissão. O que todos esperamos a partir de agora é que os excessos sejam realmente combatidos e a verdade dos fatos apurada, como prometeu o comando da Polícia Militar, para que outros casos sejam evitados e que atitudes assim não manchem de graça a imagem de uma corporação. A Band Amazonas vai acompanhar com rigor essa investigação. Veja a seguir aqui no Band Cidade, seminário na capital debate os serviços públicos que ainda precisam ser aprimorados para atender melhor o turista durante a Copa. E ainda, polícia procura detento que escapou de unidade prisional do Puraquequara. Outros 4 tentaram escapar, mas foram recapturados. A gente volta já já.